Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara, aqui pela TV Câmara Uberlândia. A partir de agora, as notícias do Poder Legislativo de nossa cidade e do seu dia a dia. Na noite de quinta-feira, dia 26 de novembro, a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos da Câmara Municipal de Uberlândia realizou audiência pública no plenário da Casa para discutir o orçamento de 2016, apresentado este ano pelo Executivo ao Poder Legislativo. A peça orçamentária em discussão prevê toda a receita do município para o exercício do ano subsequente, compreendendo as metas e prioridades apontadas pela Prefeitura de Uberlândia nas diferentes áreas de atuação do poder público municipal. O foco das discussões se concentrou nas áreas de saúde e educação, inclusive com participação da secretária municipal de Educação, Gersina Novaes, do secretário interino de Saúde, Cássio Alves, e Carlos Diniz, secretário municipal de Finanças, ambos acompanhados de alguns servidores municipais. A razão apontada pelo presidente da comissão, vereador Luiz Cláudio Galassi, do PSDB, para a realização da audiência pública é a identificação de algumas incoerências no projeto. Existem mais de 641 milhões de reais dentro do orçamento de 2.400, isso representa mais do que 25% soltos. No orçamento, na LOA, diz para despesas diversas, para pessoas jurídicas. Isso nós não vamos aceitar. O prefeito já tem 25% do orçamento para fazer disso o que ele bem entender. O prefeito teve 3 anos para entender aonde se aplicar o recurso anual. Então, não justifica esse 50% do valor solto. A conclusão que a gente chegou é a falta de planejamento do prefeito. O relator da comissão, vereador Zezinho Mendonça, do PROS, disse que há inconsistências nas informações do orçamento e que é necessário ouvir as explicações da Secretaria de Finanças. Tem fichas que é destinada, por exemplo, do remédio, 20 milhões para comprar remédio. E nessa de 20 milhões, 432 mil fica na questão de compras de material hospitalar e de remédio e outros. E o restante dos 19 milhões e 19 milhões e meio fica em serviço de terceiros. Então não dá para explicar. Se é 20 milhões para comprar remédio, como que você vai tirar para pôr em serviço de terceiro? Então está errado. Não pode ser assim. Por isso que o cidadão não tem um remédio na ZUAI, porque não está destinando o valor para os remédios. Está tirando e pondo em serviço de terceiros. Aí fica complicado para a gente. Então, por isso que nós queremos entender melhor, queremos estudar melhor, porque a população é quem precisa ser beneficiada. O secretário municipal de Finanças apresentou dados durante a audiência e esclareceu alguns pontos. A LOA ela é resultado de 2 outros leis aprovadas nessa Câmara. O plano plurianual no início do governo e a lei de exercício orçamentário também no início desse ano. Essas duas leis, esses dois argumentos promovidos na Câmara e aprovados pela Câmara, que nos permite fazer a LOA hoje dada para ser votada. Qualquer discussão no sentido de que ela está com algum problema não é de ordem legal. Talvez uma incompreensão por algum artifício da forma que foi colocada as fichas, valores contidos nela. Queria dizer também que a LOA desse ano, se você verificar os últimos anos, ela está em valores menor, se você colocar a inflação do período, que as outras. Motivo pela própria questão econômica que está passando no Brasil, o Estado e Uberlândia principalmente. E porque também o orçamento do próximo ano é um orçamento que fecha um ciclo executivo de 4 anos. Então ele tem que ser uma coisa mais justa e mais próxima para que seja levada a contento. Também fizeram uso da palavra durante a audiência a secretária municipal de Educação, Gersina Novaes, e alguns profissionais da área de educação do município. Também participaram da audiência a vereadora Gláucia da Saúde, do PMN,
e os vereadores Juliano Modesto, do Solidariedade, Rod Borges, do PR, Silésio Miranda, do PT, líder do Executivo na Câmara, Ismar Prado, também do PT, e Marquinho do Megabox, também do PT, além do presidente da Câmara de Uberlândia, vereador Alexandre Nogueira, do PSD. A Câmara inova mais uma vez, né, fazendo o seu papel, realmente trazendo para dentro do Poder Legislativo a discussão dos projetos, a discussão da LOA e principalmente das duas pastas mais importantes, que é a educação e a saúde do município. Isso é importantíssimo para que os vereadores tomem conhecimento, saibam o que está votando, exerçam o seu papel de fiscalização. Após a audiência, a comissão preparou um relatório sobre a discussão da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos, que foi entregue ao presidente da Casa para que seja reenviado ao Executivo para possíveis adequações. E no Dia da Consciência Negra, também conhecido como Dia de Zumbi dos Palmares, foi sancionada pelo prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, o projeto de lei 473 de 2013, que reserva 20% das vagas aos negros em concursos públicos e processos seletivos pelos próximos 10 anos. A solenidade foi realizada no Terreirão do Samba, no bairro Morada da Colina, após as 13 horas, no dia 20 de novembro de 2015. Estiveram presentes representantes da comunidade negra de Uberlândia, imprensa e autoridades do Poder Legislativo e Executivo. Segundo Conceição Leal, ativista do movimento negro, o Brasil tem uma dívida impagável com os negros e que as cotas é apenas uma reparação para com eles que tanto fizeram pelo país. Embora muita gente critique as cotas, mas na verdade o processo de cotas é uma reparação. O Brasil nos deve uma dívida que ele não vai conseguir pagar. A única forma dos nossos acertos é com as cotas, para que o nosso povo tenha a mesma oportunidade, não só na questão das universidades, mas também na questão do trabalho, dos concursos públicos, porque só assim haverá uma reparação para fazer justiça à comunidade negra nessa cidade, nesse estado e nesse país. Segundo o vereador Isaac, o projeto é apenas um reconhecimento municipal do que já vigora a nível federal. Nada melhor do que se fazer esse reconhecimento. Esse projeto ele já tinha sido sancionado pela presidenta Dilma a nível federal e nós achamos por bem de fazer também valer a nível municipal, né? Nós tivemos audiências públicas, tivemos muita conversa com as lideranças e agora nós tivemos a honra de aprovar esse projeto que dá o direito, né? Tanto nos processos seletivos, como também nas cotas dos concursos públicos. Então nós achamos muito interessante, é uma conquista. Eu apenas fui o meio, o veículo para tornar esse projeto possível ser aprovado pela Câmara. Sobre a lei de cotas, o vereador William do Alvorada disse que contribuiu com o seu voto favorável e ainda ressaltou sua participação em 2010 como o primeiro presidente da história de Uberlândia a assumir a primeira comissão de igualdade racial. De lá para cá a gente vem fazendo um trabalho junto ao Poder Legislativo, sempre buscaram essa abertura e não tinham. Hoje nós podemos dizer a doutora Selma, doutora Delício, o William Couto hoje que é o presidente da sua samba, o Almir que é o anfitrião dessa festa dia de hoje e em nome deles tantos outros que têm trabalhado em prol disso. O vereador Isaac Cruz, ele propôs um projeto de lei, passou-se nas comissões, os demais colegas entenderam e votou favorável. Então é uma conquista que não fizemos mais do que aquilo que é a nossa atribuição como parlamentar nessa cidade de Uberlândia. É trazer, poder ouvir e trazer a resposta aos anseios da nossa população. O deputado estadual Neivaldo Lima ressalta a importância do dia 20 de novembro, que já se transformou em um dia nacional de reflexão. O 20 de novembro ele é importante justamente para isso, né? Foi a partir dessa reflexão
né, da compensação, do resgate da história do negro, né, a questão da escravidão, a luta de Zumbi dos Palmares, tudo isso fez com que nós fizéssemos o dia 20 de novembro, o dia da morte, né, de Zumbi, né, um momento de reflexão. Essa reflexão, ela trouxe para nós várias lutas, entre elas as leis compensatórias, né? O negro foi deixado à margem durante muito tempo. Então é importante a cota nas universidades públicas. Hoje nós vemos o avanço, a importância que teve as cotas nas universidades para os negros, sem cair a qualidade do ensino das universidades. O vereador Ismael Costa comentou o desarquivamento do projeto do professor Neivaldo, que trata de instituir feriado municipal no dia 20 de novembro. Nós arquivamos e pretendemos levar ele à frente de criar o dia municipal, né, o feriado municipal, Dia da Consciência Negra, porque nós achamos que tem que ser resgatado. Acho que é um dia histórico, né, para a luta da libertação da raça negra, então não pode passar batido. Eu vejo que a gente tem chance de ser aprovado, né? Após sancionar a lei, o prefeito Gilmar Machado fala da importância do ato, que também deverá motivar outras cidades da região no favorecimento aos negros. A partir de agora, todos os concursos que o município de Uberlândia realizar pelos próximos 10 anos, nós teremos então a cota de 20% para negros, né, para que nós possamos de fato começar uma política de reparação, né, não só no município de Uberlândia, mas que isso sirva também para que todas as nossas cidades da região possam se inspirar. A presidente Dilma já fez isso a nível nacional e a gente espera que esse processo possa crescer realmente a nível nacional. O professor de História, João Gabriel, compara Uberlândia a Campinas em quantidade de homicídios entre os jovens negros. Só para nós termos uma ideia, Uberlândia é uma cidade 2 vezes menor que Campinas, no estado de São Paulo. E aqui nessa cidade se mata mais jovens do que em Campinas. E a maioria desses jovens que são mortos são jovens negros. Então essa lei é um passo importante no combate ao extermínio da juventude negra. O advogado Adenício Marcelino da Costa define a lei de cotas como uma forma de equilíbrio entre os brancos e negros. Nós sabemos da desvantagem ou da condição que vem o negro, e para ela alcançar, para ter uma situação de igualdade nos concursos públicos, essas cotas elas vêm para poder balancear, para dar condição de igualdade para a comunidade, tanto para um quanto para outro. O prazo para a negociação da dívida ativa com o município vence no próximo dia 30. O assunto foi trazido à tribuna da Câmara pelo vereador Silésio Miranda. No próximo dia 30, vence o prazo de negociação para os contribuintes que estão na dívida ativa do município. O assunto foi trazido ao plenário. O vereador Silésio Miranda, líder do prefeito, tratou do assunto na tribuna e lembrou os descontos nos pagamentos, que podem ser divididos em até 6 vezes. As pessoas podem ter até 90% de desconto, sendo uma parcela, 80% de desconto se fizer em 2 parcelas, 70% em caso de 3 parcelas, 60% em até 6 parcelas. É importante porque reduz bastante o valor e dá condições para que a pessoa possa quitar os débitos. Eu acho que isso é muito importante. Mas outros parlamentares fizeram sugestões à administração. O vereador Lelis Lima solicitou revisão no projeto que concede o desconto e parcela os débitos dos contribuintes. Para o parlamentar, o pagamento obrigatório de 20% da dívida à vista dificulta a negociação. O que a gente fica tentando, buscando solução? Diminuir essa taxa da entrada e também melhorar o desconto, aumentar o desconto, verificar se tem condições de diminuir, amortizar essa dívida. Porque em outros governos a gente já viu que acontecia isso. O desconto era maior, chegava na sua totalidade. Já houve casos de 100% de desconto nas multas, nos encargos, e também dividia por talvez um período até maior. Então nós estamos aqui para facilitar, porque a iniciativa do cidadão em procurar o poder público, procurar o executivo para resolver sua dívida, isso ele já fez a sua grande iniciativa. Então nós temos o compromisso de apresentar, de indicar para o executivo proposta melhor para o cidadão quitar
aí entra dinheiro para a prefeitura, é bom para todo mundo. Zezinho Mendonça relatou o problema do nome protestado dos contribuintes. Para o parlamentar, isso dificulta ainda mais o pagamento da dívida, uma vez que são cobradas taxas iniciais de cartório e também custos caso o processo prossiga sem o pagamento da dívida, o que pode gerar mais dificuldade para os contribuintes quitar os débitos. Tem dívidas ali que às vezes é menor do que aquela multa e aquela taxa que o cartório cobra. Então a prefeitura deve pensar muito bem, rever essas condições, porque está taxando a população cada vez mais. O povo não aguenta, já não está dando conta de pagar a dívida, manda para o cartório, vai dobrar o valor da dívida. Então a prefeitura está errada nesse quesito. E vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco, situações de cães que vivem nas ruas é tema de audiência pública na Câmara Municipal. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Câmara Debate. Vereadores e convidados debatem temas que fazem parte da vida da população, como saúde, educação, transporte, habitação e além de outros assuntos atuais. Sempre de maneira simples e objetiva. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Na noite de 27 de novembro, houve entrega de títulos de cidadãos uberlandenses aos engenheiros agrônomos da Agrotap, Associação dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos de Uberlândia, e moções de aplauso aos engenheiros mecânico e civil, fundadores da Associação dos Engenheiros de Uberlândia. Numa iniciativa dos vereadores Wilson Pinheiro e Davi Tomás, a Câmara Municipal de Uberlândia concede aos engenheiros agrônomos da Agrotap títulos de cidadãos uberlandenses e aos engenheiros mecânico e civis da ASENG moção de aplauso aos relevantes trabalhos prestados ao município de Uberlândia. Entre os homenageados de Wilson Pinheiro e Davi Tomás, somaram 10 engenheiros que prestaram relevantes serviços à Uberlândia. Pinheiro se espantou ao fazer o estudo e constatar que eles ainda não tivessem recebido tal honraria. Pessoas que moram aqui há mais de 30 anos prestam relevantes serviços na área de agricultura, na área de pesquisa, na área do conhecimento agropecuário e nunca foram lembrados. Então, para nós é um motivo de muita honra, nós estamos, inclusive, pedindo desculpas por chegar de maneira tão tardia essa homenagem tão merecida, pessoas importantes, todas conhecidas e queridas aqui na cidade de Uberlândia. Todas fazem jus ao título. Jus, e nós demoramos, é um reconhecimento tardio. São pessoas que já contribuíram muito com a nossa cidade,
principalmente no setor de agronegócio, no setor de pesquisa, professor da UF reconhecido internacionalmente na área de pesquisa da agronomia, estão sendo reconhecidos aqui, recebidos como cidadão da nossa terra. Esse título, segundo o Wilson Pinheiro, veio de maneira tardia. Você concorda com ele que demoraram a te conceder esse título? Não, todo presente é bem-vindo quando chega. Essa atuação de que foi tardia, eu não acredito assim, porque todo é o momento que você possa receber um título, uma honraria dessa no município de Uberlândia. Para nós sempre é muito bem-vinda e nós nos sentimos honrados com essa comenda. Davi Tomás ressaltou a importância dos fundadores das associações de engenheiros e arquitetos de Uberlândia, com mais de 35 anos cuidando dos profissionais da área, mesmo sem recurso e repasses financeiros. Eles fizeram parte da história de Uberlândia e para nós é um prazer homenagear essas pessoas e principalmente num lugar bonito como esse. O Sobreira é outro também gigante que carrega a Associação dos Agrônomos de Uberlândia. Quer dizer que Uberlândia é uma cidade de agroindústria. Então, tudo hoje está representado aqui, né? Nós temos aí o Tinoco, que é um funcionário público federal, nós temos Rene Simão, que foi secretário de planejamento na cidade de Uberlândia, uma das pessoas que estudou e começou a história da nossa cidade. Então, hoje, para nós é um prazer estar aqui, são pessoas de peso, nomes que se a gente for citar todos aqui, a gente vai ficar muito tempo, mas são pessoas que construíram a nossa cidade, porque a engenharia é isso, né? Construindo o futuro. Foi uma surpresa para mim e é com muito prazer que a gente recebe essa homenagem, principalmente por ser da pessoa que está me homenageando. O Davi é uma pessoa que eu prezo muito. A cerimônia foi presidida pelo presidente da Câmara de Uberlândia, Alexandre Nogueira, que dividiu a mesa com os homenageados, vereadores Wilson Pinheiro e Davi Tomás, o vice-prefeito Paulo Vicello e o deputado federal e ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão Carneiro. Alexandre Nogueira falou à TV Câmara sobre a importância em homenagear as pessoas que de fato trabalham em favor da cidade. Hoje nós vamos entregar aí título de cidadão e também moção de aplausos, e realmente tardio, porque são pessoas que fizeram já muito pela cidade de Uberlândia, pelo povo de Uberlândia, e nós temos que homenagear sempre essas pessoas, porque Uberlândia é feito de pessoas que vêm, né, saem da sua cidade natal, para vir para Uberlândia para trabalhar, para empreender nessa cidade e para transformar essa cidade no que ela é hoje, a segunda maior cidade do interior do Brasil. José Antônio Sobreira, presidente da Agrotap e proprietário do restaurante Fogão de Minas, falou de seu maior orgulho, que é homenagear as pessoas que fazem a história. Apontou o painel à esquerda para quem entra no Salão Vila Rica como o mais representativo da cidade. Painel que ostenta as maiores autoridades da história de Uberlândia. Sobreira ainda lembrou que há muitos anos Uberlândia não homenageava os agrônomos, mas que, apesar da longa pausa, hoje se inicia um novo ciclo. Nós estamos duplamente honrados, entendeu? Porque os engenheiros civis estão recebendo uma homenagem e aplauso. E os nossos engenheiros agrônomos, que são 5, estão recebendo o título de cidadão honorário. Então isso para nós foi uma conquista muito grande e esperamos que a Câmara Municipal conceda nos próximos anos também o título de cidadão honorário para outros colegas. O deputado Odelmo Leão, ao discursar, após saudar as autoridades, se referiu aos homenageados como corresponsáveis ao sucesso de Uberlândia, do estado e também do país. Após a entrega de certificados aos homenageados, o presidente Alexandre Nogueira encerra a cerimônia e as autoridades e convidados se confraternizam, apreciando o tradicional jantar oferecido pelo anfitrião e proprietário do restaurante Fogão de Minas, José Antônio Sobreira, ao ritmo do sertanejo universitário e raiz. Em audiência pública, ativistas discutiram na Câmara a situação dos cães de rua em Uberlândia. O tratamento dos animais nos canis para aluguel foi um dos temas debatidos e muitos dos protetores pediram a implantação de uma lei para regulamentar o aluguel de cães vigia no município. Diversos representantes de entidades ligadas à proteção animal debateram na Câmara Municipal a situação dos cães abandonados em Uberlândia. Eles se reuniram para discutir a falta de políticas públicas no município para atender, abrigar e tratar os animais em situação de risco.
Uma das preocupações dos protetores dos animais é o tratamento recebido pelos cães de guarda nos canis. O Estado tem que assumir o seu papel como tutor da fauna, ele tem que agir pelo princípio da precaução e se chega no momento que o Estado ele não tem condição de fiscalizar os criadores, não tem condição de fiscalizar a forma como que esses animais, não são só os criadores, mas quem está alocando esses animais. Se ele não tem como fiscalizar, que as atividades têm que ser proibidas. Não só também pela questão de proibir por não ter como fiscalizar, mas porque é inerente da atividade o fato do animal ser maltratado. Atualmente, o município não possui local apropriado para receber, tratar e ressocializar os animais que são recolhidos das ruas pelo Corpo de Bombeiros ou pela Polícia Militar Ambiental. O sargento Eduardo Venâncio explicou a ação da polícia nos casos em que envolvem denúncias de maus tratos. Quando há denúncia, a equipe vai ao local e vai checar essa denúncia. A gente tem que deixar bem claro que tem muitas coisas que são emocionais, né? Ou são movidas pela emoção. Talvez uma pessoa vê um cachorro que está preso por uma corrente ou está preso em um determinado corredor e acha, né, que no entendimento leigo dela também que aquilo é um maus tratos. Mas você olha, o animal está bem alimentado, o animal está com a coloração da pele, aparentemente uma boa saúde, então é só um técnico mesmo, um médico veterinário para testar esses maus tratos, né? Isso de vez em quando a população tem dificuldade de entender, né? Porque ela fica movida pela emoção, mas esquece também que a autoridade pública, né, tem um limite legal da lei para agir. A protetora Ellen Cristina, que resgata animais de rua há mais de 7 anos, falou sobre o aumento no número de cachorros abandonados e explicou por que é a favor da regulamentação dos canis em Uberlândia. Existem canis sérios, existem canis que tratam mal os animais. E esses canis sérios, a gente tem certeza que eles não vão abandonar esses animais na rua. E quem garante que os maus canis não vão abandonar esses animais? A ativista Maria Aparecida também salientou a responsabilidade do Estado quanto à vida dos cães. Essa obrigação, na maioria das vezes, está sendo assumida pelas ONGs e por protetores independentes aqui em Uberlândia. Então, está carente realmente de uma política pública para resolver a questão. Vereadores discutiram o problema das invasões de terras em pequenas propriedades rurais. O presidente do Sindicato Rural de Uberlândia detalhou a situação do município. A Câmara Municipal de Uberlândia discutiu na manhã da segunda sessão ordinária a situação das ocupações de terra que abrange o município. Segundo dados levantados pela Polícia Civil, existem 69 ocupações de terra nas áreas rural e urbana, mas o fato que tem mais causado consternação ultimamente é a ocupação das pequenas propriedades rurais. O presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Tiago Fonseca, foi convidado pelo vereador Celso Santos para discutir o assunto com os vereadores e outros representantes da classe. A consequência principal do avanço das ocupações está nos recursos despendidos pelos pequenos empresários rurais para protegerem suas terras. Com o aumento dos custos, a produtividade do setor tem caído. O município de Uberlândia era o segundo do PIB do agronegócio em Minas. Nós já somos o quinto já no agronegócio em Minas. Quer dizer, o produtor mineiro hoje, principalmente o produtor uberlandense hoje, né, dizendo, ele hoje não tem essa tranquilidade hoje para produzir. Ele não sabe se às vezes durante a sua colheita vai entrar os invasores lá hoje e realmente vão estar lá e impedir que ele faça suas colheitas. Hoje os produtores rurais, para manter a tranquilidade do campo e a paz, eles estão tendo que, dentro da própria legalidade, contratar empresas de seguranças hoje para realmente proteger suas propriedades. E o custo hoje de uma escolta armada de pessoas varia de R$1.000 a R$3.000. Então, nós estamos deixando de investir, estamos deixando de gerar empregos para proteger as propriedades hoje. O vereador Celso Santos condenou a prática das ocupações e o cunho comercial nela percebido. Nós não somos contra o direito à terra, o direito à moradia. Nós somos contra a forma como estão fazendo, que estão invadindo propriedades pequenas e fazendo comércio disso. Ou seja, quem está invadindo não é quem está ficando na terra. Então a luta não é pela terra, a luta é pelo negócio da terra. Então isso nós não podemos aceitar. O parlamentar, autor do requerimento para discussão em sessão ordinária, condenou também a ocupação em pequenas propriedades. O programa de colonização agrária do INCRA, ele é claro, ele desapropria terra acima de 336 hectares desde que ela seja improdutiva.
Mas eles estão ocupando 15 hectares, 5 hectares. Isso perdeu o controle dos governos. Perdeu o controle agora. E a justiça, infelizmente, só não pode fazer nada, porque tem que esperar ocupar para depois um processo administrativo, para depois uma reintegração. Então isso é coisa assim que vai cada vez mais ficando pior, vai uma bola de neve. O vereador Wilson Pinheiro também se manifestou e atribuiu as ocupações do município a uma prática criminosa. Pessoas que se passam por lideranças estão usando o movimento para extorquir, para vender propriedade alheia e para praticar o crime. Então isso é que está crescendo muito em Uberlândia. Então precisa de uma atuação séria da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, para desmascarar e condenar essas pessoas. O trabalhador que não tem terra tem que entrar na reforma agrária, o governo tem que atender. O que não tem teto tem que ser atendido pelos programas do governo. Segundo Pinheiro, uma das formas de se evitar o comércio das áreas ocupadas seria a realização de um cadastro por parte do Estado. Porque muitas ocupações são as mesmas pessoas que ocuparam um lugar, foram atendidas, foram assentadas, venderam a sua propriedade e parte para outra. Então a prefeitura, o Estado tem que ter um cadastro. Se foi atendido uma vez, não pode entrar de novo. Quem vendeu, azar dele, vendeu. Agora procure trabalhar e comprar, não pode ficar atendendo as mesmas pessoas. Isso é que tem que ter. E a justiça tem que cumprir, as ordens judiciais têm que ser cumpridas. No Glória tem mais de 2 anos que tem ordem judicial e não se cumpre a ordem judicial. O parlamentar Ismael Costa, representante dos movimentos agrários na Câmara, também condenou as ocupações em propriedades pequenas. Pequena propriedade ela é intocável, pequena propriedade jamais deve ser ocupada. Aí sim nós consideramos que é área invadida, porque são pequenas propriedades que geralmente ela tem ali a sua função e isso jamais pode ser ocupado de forma alguma. O Jornal da Câmara volta em instantes. Daqui a pouco, o vereador Adriano Zago apresenta denúncia no plenário contra o uso indevido de estrutura da Prefeitura na realização de serviço de pintura em uma área particular. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo, tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
Professores da rede pública de ensino querem garantias claras dos recessos alternativos do ano letivo expressos no plano de cargo e carreira da educação. Os professores da rede pública municipal de ensino estão inseguros quanto ao direito dos 30 dias alternativos de recesso durante o ano letivo. Os dias estão contemplados no plano de cargos e carreira da educação de Uberlândia, além das férias corridas de 30 dias estabelecidas por lei. Mas o verbo utilizado no inciso 3 do artigo 29 da lei dá brechas para que a Secretaria de Educação argumente com os professores e coíbam o direito aos dias livres em datas de recessos e feriados nacionais, municipais e dias santificados nas unidades escolares. Maria Aparecida representou os professores e pediu o apoio dos vereadores na mudança do verbo poderão por terão na tribuna da Câmara. Nós sabemos que tanto no Estado quanto no federal, todos os professores têm 30 dias, tem direito de 30 dias alternados de recesso. O nosso calendário, ele está elaborado com 30 dias, mas porém todo ano é uma briga por causa dessa questão. Então por isso que nós queríamos que trocasse esse verbo poderão por terão. O pedido da professora foi acompanhado pelo vereador Rod Borges. Como a matéria não é de competência parlamentar, o vereador explicou como procederá para garantir os direitos da classe. Nós iremos fazer um indicativo ao prefeito, um indicativo dessa solicitação dos professores, dessa reivindicação dos professores, e que nesse indicativo nós vamos indicar para ele que faça a alteração nesse artigo 29 do plano de cargos e carreira. E esperamos com que tanto o prefeito como a Secretaria de Educação se sensibilize e faça essa alteração, uma vez que isso realmente vem contemplar todos os professores e servidores municipais da educação. Por iniciativa do vereador Adriano Zago, foi concedido pela Câmara Municipal de Uberlândia, no dia 2 de dezembro, moção de aplauso ao modelo e palestrante Adriano Lugoli, ex-morador de rua. A homenagem é um reconhecimento à superação do modelo uberlandense que se envolveu com as drogas aos 18 anos e sofreu todo tipo de preconceito quando vivia nas ruas. Após 3 anos de muita determinação e suporte familiar, superou o maldito crack, a droga que destrói e mata a maioria de seus dependentes. Hoje, Adriano Lugoli é modelo, palestrante, cantor e ator, reconhecido nacionalmente. O modelo é frequentemente convidado a participar dos principais programas da TV brasileira, onde sua fascinante história se tornou motivo de inspiração e exemplo a muitos brasileiros que também vivem ou viveram história semelhante. Adriano Zago atribuiu a Deus e à família de Lugoli o maior mérito por ele ter conseguido sair do mundo das drogas e disse também: hoje é um modelo de renome internacional, levando o nome da nossa cidade, Brasil afora, para o mundo. Então compete a nós, do Poder Legislativo, fazer esse reconhecimento. E mais do que isso, mais do que esse reconhecimento, o Adriano hoje tem dado palestras de conscientização para a juventude, principalmente nas escolas, nas entidades do terceiro setor, nas igrejas, enfim, tem falado da sua experiência com relação às drogas e tem ajudado as pessoas a vencerem esse vício, esse grande desafio na vida daquelas pessoas que estão sob essa dependência. Então hoje, com o aval de toda a Câmara Municipal, em reconhecimento a esse trabalho que ele vem desenvolvendo, não só como modelo, mas sobretudo como palestrante e conscientizador para outras pessoas que vivem esse drama aí nas suas famílias. Lugoli fala das dificuldades e as marcas que ficaram de sua infância, causadas pelo preconceito à sua cor. Também diz que viu no cigarro e nas drogas a única forma de se envolver na sociedade, até conhecer o crack, a droga que fez dele um morador de rua. Vivi 3 anos da minha vida aqui nas ruas de Uberlândia, viciado em crack, e a minha família lutou muito, me mandou para uma casa de recuperação lá em Brasília, que é onde eu moro hoje, e lá minha vida começou a mudar. Eu fui convidado a participar de uma agência de modelo. No começo eu relutei um pouco, até mesmo porque eu tinha sofrido muito preconceito, mas
eu aceitei o convite, comecei a fazer várias propagandas, desfiles, e hoje eu trabalho como modelo lá. Depois de inúmeras recaídas e desistências das clínicas de recuperação, Lugoli juntou forças e conseguiu ficar os 6 meses interno, tempo exigido como mínimo para a recuperação e desintoxicação. Em suas diversas apresentações em programas de TV, Lugoli sempre fez questão de agradecer sua mãe e a Deus, quando fala emocionado sobre os principais motivos que o tiraram das drogas. Também faz referência a Augusto Cury, ao dizer: "Eu me tornei autor de minha própria vida." O uso indevido de estrutura da Prefeitura na realização de serviço de pintura em área particular foi denunciado na Câmara. O vereador Adriano Zago exibiu em sessão imagens de servidores da Secretaria de Trânsito realizando o serviço de estenografia em espaço interno de um posto de combustíveis na Avenida João Naves de Ávila. Uma denúncia sobre o uso indevido de estrutura do município movimentou a sessão ordinária da Câmara Municipal de Uberlândia na manhã do dia 7. O vereador Adriano Zago exibiu no plenário imagens de uma equipe da Superintendência Operacional de Trânsito que realiza pinturas de rua, estenografia, realizando o serviço numa área interna de um posto de combustível. Segundo o parlamentar, a investigação se deu inicialmente por meio de denúncias anônimas de funcionários da superintendência e no dia 11 de novembro ele fez imagens próprias que foram exibidas na TV Câmara. Nas imagens, um pequeno caminhão de serviços da prefeitura entra no posto e os funcionários descem e começam a pintar faixas amarelas e uma vaga reservada para deficientes físicos. A denúncia foi apoiada por vários vereadores na casa, principalmente os da base do governo. O vereador Silésio Miranda disse na tribuna que não defenderá a prefeitura e cobrou da Secretaria de Trânsito esclarecimentos sobre o fato. Um pedido de investigação tem o meu apoio, que seja apurado os responsáveis por este fato. Vereador Adriano Zago, Vossa Excelência, conte comigo. Estou aqui publicamente dizendo, conte comigo para esclarecer este fato, porque eu também quero saber quem são os responsáveis. O vereador Celso Santos cobrou a responsabilidade das pessoas envolvidas e condenou a prática de proveito próprio aplicada na política em detrimento às necessidades do povo. Num caso desse, pintar um posto particular, um posto de combustível particular, isso é crime, isso é improbidade. E nós vamos pedir o afastamento do secretário. O vereador Sebastião Galego disse que apresentou inúmeros pedidos de sinalização vertical e horizontal à Secretaria de Trânsito, mas que não teve seus pedidos atendidos. A gente tem vários pedidos na Secretaria de Trânsito para fazer a sinalização horizontal e vertical. E nós tivemos até a morte de uma pessoa na Rua Paraíba, no bairro Martelena, onde eu tenho hoje o gráfico maior de pedido hoje de sinalização, aonde perdeu uma vida. Foi uma vida que se foi lá no bairro Martelena, aonde, sabendo que eu tenho o pedido do requerimento lá, e o pessoal não sinalizou o local, porque a população está lá fora esperando a sinalização nos bairros deles, enquanto o pessoal está sinalizando empresas particulares. O vereador Adriano Zago disse que a denúncia segue em processo de investigação para averiguar de quem partiu a ordem de serviço. O responsável pelo setor que tem que responder, nós temos que ouvi-lo. É ele que vai nos dizer se a ordem partiu dele ou se partiu da chefia superior a ele, que seria o secretário de Trânsito. Então, a secretaria, por obrigatoriedade, terá que abrir um processo administrativo para investigar os responsáveis por isso. Nós temos a prerrogativa de fiscalização, agora de investigação compete ao Ministério Público. Ao final da apresentação das imagens, o vereador Adriano Zago ainda fez um pedido na tribuna da cópia da sessão do dia 7 para que a mesma sirva de objeto de representação junto ao Ministério Público. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Mais informações sobre o Poder Legislativo de Uberlândia através de nosso portal www.câmarauberlandia.mg.gov.br. O Jornal da Câmara termina aqui e até uma próxima edição.